El estudio es el creyente y el ayuno. O estudo é o crente e o jejum. Toma nota con papel, por favor, si no tienes la hoja. Anote com papel, por favor, se você não tem a folha. Y alguien dirá, pastor, el ayuno. E alguém dirá, pastor, mas o jejum? ¿Por qué se va a hablar del ayuno? Por que se vai falar do jejum? Es muy importante lo que vamos a hablar hoy. É muito importante o que nós vamos falar hoje. Porque el ayuno es una doctrina muy fuerte en el sistema religioso. Porque o jejum é uma doutrina muito forte no sistema religioso. Una iglesia que no ayuna Uma igreja que não jejua es considerada en el sistema como una iglesia fría. é considerada no sistema como uma igreja fria. Una iglesia que ayuna es una iglesia que está en fuego. Uma igreja que jejua é uma igreja que está em fogo. Por eso usted ve que en el sistema periódicamente llaman ayuno. Por isso, você vê que no sistema, periodicamente, eles fazem jejum. Aunque el pastor no ayune, pero llama ayuno. Mesmo que o próprio pastor não jejue, mas ele proclama o jejum. Él dice, el sábado es ayuno. Ele diz, no sábado há jejum. Todo el mundo en ayuno a la iglesia. Todo mundo de jejum na igreja. Pero él come bien por la mañana. Mas ele come bem de manhã. Pero vamos a ver bíblicamente Porém, vamos ver isso biblicamente. cómo comenzó el ayuno Como começou o jejum y por qué en el nuevo pacto no se ayuna. e por que no novo pacto não se jejua. Porque si usted ayuna, Porque se você jejua, está diciendo que está antes de la cruz. está dizendo que está antes da cruz. Si usted es un cristiano del nuevo pacto, Se você é um cristão do novo pacto, se supone que no ayune. se supõe que você não jejue. Pero vamos a ver las evidencias. Mas vamos ver as evidências. Vamos a comenzar con las evidencias en la escritura. Vamos começar com as evidências na Escritura. Éxodo 34. Êxodo 34. No me gusta estar mucho en el viejo pacto, Eu não gosto de estar muito tempo no velho pacto. pero hay que ir a la sombra para después salir a la luz. Porém, é necessário ir lá na sombra para depois sair à luz. Éxodo 34, Êxodo 34, verso 28. verso 28. Dice así: Diz assim: E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Aquí hay una evidencia bíblica Aqui há uma evidência bíblica de que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. de que Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Eso no es fácil. E isso não é fácil. No comió ni bebió. E não comeu e nem bebeu. Allá en Puerto Rico hubo un evangelista Lá em Porto Rico, houve um evangelista que quería ganarle a Moisés. que queria ganhar de Moisés. Ayunó 41 Jejuou 41. y por poco se muere. E por pouco ele não morre. Ya a los días 25, 26, Já no 25º, 26º dia, veía serpientes y culebras por todas partes. ele via serpentes e cobras por todas as partes. Veía el diablo hasta en la pared. Ele via o diabo até na parede. Porque cuando el cuerpo se queda sin comer, Porque quando o corpo fica sem comer, empiezas a delirar. começa a delirar. Tu cuerpo necesita comer. O teu corpo necessita de comer. Pero Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios. Mas Moisés esteve 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Dios se lo pidió a Moisés así. Deus Se lo pidió a Moisés. pediu a Moisés que fosse assim. Eso era parte del proceder en el antiguo pacto. Esse era parte do procedimento no antigo pacto. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos ver outro exemplo. Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 12. capítulo 12. Samuel está antes de Reyes, Samuel está antes de reis. por si acaso se te olvidó. Por acaso, se você se esqueceu, Segunda de Samuel 12, Segunda de Samuel 12, verso 15 al 17. do verso 15 ao 17. Hablando de David, vamos a ver. Falando de Davi, vamos ver. Dice así: Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou
e passou a noite prostrado sobre a terra. Então, os anciãos da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Aquí vemos que David ayunó Aqui vemos que Davi jejuou en mucha tristeza. em muita tristeza. En el viejo pacto el ayuno se compara con dolor, No velho pacto, o jejum é comparado com dor, con gemir, com gemer, con tristeza. com tristeza. Dice que David se echó cenizas, tierra sobre la cabeza. Disse que às vezes se lançava cinzas, terra sobre a cabeça. No tenía ánimo. Não tinha ânimo. Y eso se hacía cuando había momentos de depresión. E isso se fazia quando havia momentos de depressão. En el caso de Moisés, No caso de Moisés, se hacía para hablar con Dios. se fazia para falar com Deus. Por eso es que hay personas que dicen que si tú comes menos, Por isso é que há pessoas que dizem que se você comer menos, si tú no comes se você não comer y vas a orar, e orar, la relación con Dios es más íntima. a relação tua com Deus é mais íntima. Porque eso lo aprendieron de las experiencias del antiguo pacto. Porque isso eles aprenderam das experiências do velho pacto. Muchos de ustedes como pastor recuerdan que en el sistema cuando íbamos a predicar no comíamos. Muitos de vocês, como pastores no sistema, se lembram de que quando íamos pregar não comíamos, Para que la unción de Dios fluyera. para que a unção de Deus viesse. Porque Fluísse. como Moisés estaba con Dios sin comer, Porque como Moisés estava com Deus sem comer, pues nosotros pensábamos que absteniéndonos de comer había más unción. então nós pensávamos que nos abstendo de comer haveria mais unção. Y lo hacíamos sinceramente. E o fazíamos sinceramente. ¿Cuántos aquí ayunaron? Quantos aqui jejuaram? Levante la mano si. Levante a mão se. Yo lo hacía muy sinceramente. Eu fazia com muita sinceridade. Es verdad que después me comía el mundo. É verdade que depois eu comia muito. Yo no tenía control, pero Eu não tinha controle, el mas ayuno yo lo hacía sinceramente buscando santidad, o jejum eu fazia sinceramente, buscando santidade, buscando poder. buscando poder. Yo recuerdo que pastores cuando salían del ayuno, Eu me lembro de pastores quando saíam do jejum, ellos de alguna manera lo hacían saber a la iglesia. eles de alguma maneira faziam a igreja saber: Hermano, vengo de 5 días de ayuno irmãos, eu estou saindo de 5 dias de jejum. y siento el poder de Dios. Eu sinto o poder de Deus. Hoy Dios se va a manifestar. Hoje Deus vai se manifestar. Porque esa es la enseñanza del antiguo pacto. Porque esse é o ensino do antigo pacto. Vamos a ver ahora Jeremías 14. Vamos ver agora Jeremias 14. Vamos a ver una reacción de Dios hacia el ayuno. Vamos ver uma reação de Deus em relação ao jejum. Jeremías 14, verso 12. Jeremias 14, verso 12. Mira cómo dice. Veja como diz: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Fíjate que Dios dio instrucciones a Moisés. Veja bem que Deus deu instruções a Moisés. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles del antiguo pacto, Nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes do antigo pacto. pero en ciertas fiestas con el pueblo, Porém, em certas festas com o povo, Dios exigía que el pueblo fuera en ayuno, Deus exigia que o povo fosse em jejum, que los ministros se acercaran en ayuno. que os ministros se aproximassem em jejum. También cuando había muerte en el campamento, Também quando havia morte no acampamento, cuando había lamento, quando havia lamento, pues el pueblo ayunaba, então o povo jejuava, se tiraba ceniza sobre la cabeza. se jogava cinzas sobre as suas cabeças. Quiere decir que esa fue una práctica que Dios mismo estableció en el pueblo de Israel. Quer dizer que isso foi uma prática que Deus mesmo estabeleceu no povo de Israel. Dios le pedía al pueblo que ayunara. Deus pedia ao povo que jejuasse.
Pero ahora vemos aquí en Jeremías, Mas agora vemos aqui em Jeremias, el mismo Dios que dio esos estatutos o mesmo Deus que deu esses estatutos ya no soportaba un ayuno más. já não suportava mais o jejum. El mismo que dio la ley, O mesmo que deu a lei, el mismo que dio las ordenanzas, o mesmo que deu as ordenanças, dijo: estoy hastiado de las lunas nuevas. disse: estou cansado das luas novas, Estoy cansado de los días de reposo. estou cansado dos dias de repouso, Estoy cansado de los ayunos, estou cansado do jejum, de las asambleas. das assembleias, No las aguanto más. não as aguento mais. Imagínate, Dios se hastió de eso. Imagine, Deus se aborreceu com isso. Dios se cansó de eso que Él dio, se cansó. Deus se cansou disso que Ele deu, se cansou. Por eso es que los pastores y los cristianos de hoy se cansan con Por eso. isso é que os pastores e os cristãos de hoje também se cansam com isso. Dios mismo se cansó. Deus mesmo se cansou. El mismo que dio la instrucción dijo: no aguanto más. O mesmo que deu as instruções disse: não as aguento mais. Porque el verdadero ayuno que Dios buscaba no es físico. Porque o verdadeiro jejum que Deus buscava não é físico. Dios dio un ayuno físico como sombra, Deus deu um jejum físico como sombra, como ejemplo como exemplo del verdadero ayuno que no es en la carne, do verdadeiro jejum que não é na es en carne, la mente, é na mente, llevando cautivo levando cativo todo pensamiento todo pensamento a la obediencia a Cristo, à obediência a Cristo, haciendo morir lo terrenal en mí, fazendo morrer em mim o terrenal, despojándome del viejo hombre que está viciado. me despojando do velho homem que está viciado. Pero no es dejando de comer, Porém, não é deixando de comer, es en la mente. é na mente. En el antiguo pacto era dejando de comer, No antigo pacto era deixando de comer, pero en este pacto es en la mente, porém neste pacto é na mente, llevando cautivo, levando cativo, sujetando pensamientos sujeitando pensamentos a la obediencia a Cristo. à obediência a Cristo. Por eso Dios mismo se cansó del ayuno. Por isso Deus mesmo se cansou do jejum. Vamos a ver una evidencia más del antiguo pacto. Vamos ver mais uma evidência no antigo pacto. Isaías 58, Isaías 58, verso 5 al 7. do verso 5 ao 7. Dice así: Diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? fíjate que aquí vemos a Dios Veja bem que aqui vemos a Deus profetizando ya que el ayuno iba a tener una modificación, profetizando já que o jejum iria ter uma modificação, que no iba a ser ese ayuno físico que Él mismo estableció. que não seria mais esse jejum físico que ele mesmo estabeleceu. Recuerda que en la ley Él no podía hablar claramente. Lembre-se de que na lei ele não poderia falar claramente. En la ley la sabiduría estaba oculta, Na lei a sabedoria estava oculta, estaba debajo de los símbolos y ritos. estava debaixo dos símbolos e ritos. Por ejemplo, yo guardé el sábado por 24 años. Por exemplo, eu guardei os sábados por 24 anos. Yo fui adventista del séptimo día Eu fui adventista do sétimo dia. y yo literalmente guardé el sábado. E eu literalmente guardava o sábado. Porque Éxodo 20 dice que santificarás el día de reposo para el Señor tu Dios. Porque isso mesmo, ele vem e te diz: santificará o dia de repouso para louvar ao teu Deus. Y eso lo dio Dios. E isso deu
o próprio Deus. Dios separó ese día para reposo. Deus separou esse dia para repouso. 24 horas para reposo. 24 horas para repouso. Por eso yo reposaba 24 días, Por eso- 24 horas. Por isso eu repousava 24 horas. Un día a la semana. Um dia na semana. No veía televisión, Não via televisão. no jugaba fútbol, Não jogava futebol. no iba al cine, Não ia ao cinema. no hacía nada. Não fazia nada. Día de reposo, Dia de repouso. santo para Dios. Santo para Deus. Fue Dios que lo dio. Foi Deus quem deu isso. Pero yo no sabía que ese sábado era un símbolo del verdadero sábado que venía en el nuevo pacto. Porém, eu não sabia que esse sábado era um símbolo do verdadeiro sábado do que viria no novo pacto. Ahora en el nuevo pacto Agora, no novo pacto, ya no reposamos 24 horas. já não repousamos 24 horas. Ahora reposamos 365 días al año. Agora repousamos 365 dias ao ano. Mas yo estaba viendo el juego, Mas eu estava vendo o jogo. pero yo estaba en reposo. Porém, eu estava em repouso. ¿Cómo tú explicas eso? Como é que você explica isso? Viendo un juego de fútbol Vendo um jogo de futebol y en reposo. e em repouso. En la ley eso no se podía hacer, Na lei, isso não podia ser feito. pero en el nuevo pacto sí. Porém, no novo pacto, sim. Porque es un reposo en la mente. Porque é um repouso na mente. Aunque tú estés trabajando, Ainda que você esteja trabalhando, caminando, caminhando, en la mente. na mente. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Todo me obra para bien. Tudo coopera para o meu Hay bem. ángeles a mi Há servicio. anjos a meu serviço. Me declaro próspero. Me declaro Me próspero. declaro sano. Me declaro curado. En la mente. É na mente. Quiere decir que todo lo que sucedió en el viejo pacto Quer dizer que tudo o que aconteceu no velho pacto fue sombra de lo que había de venir. foi sombra do que haveria de vir. Diga sombra. Diga sombra. Cuando llega la luz, la sombra se acaba. Quando chega a luz, a sombra se acaba. El problema del sistema religioso de hoy O problema do sistema religioso de hoje es que han continuado con las prácticas del antiguo pacto. é que eles continuaram com as práticas do antigo pacto. Hoy en el nuevo pacto. Hoje, no novo pacto. Y eso es apostasía. E isso é apostasia. Pastor, es que todo el mundo ayuna. Pastor, mas é que todo mundo jejua. Pues todo el mundo está mal. Pois então todo mundo está mal. Vamos ahora a la evidencia histórica. Vamos agora à evidência histórica. Vamos a ver la vida de Jesús. Vamos ver a vida de Jesus. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Ya salimos del viejo pacto un poquito. Já saímos do velho pacto um pouquinho. Ahora estamos entrando en la historia. Agora estamos entrando na história. Lucas 4, Lucas 4, verso 1 y 2. verso 1 e 2. Dice así. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Esto es un problema. Este é um problema. El hecho de que Jesús haya ayunado es un problema. Esse fato de Jesus ter jejuado é um problema. Porque la gente que son cristianas Porque as pessoas que são cristãs creen que el cristianismo es hacer lo que Jesús hizo. creem que cristianismo é fazer o que Jesus fez. Como Jesús ayunó Como Jesus jejuou, y yo soy un seguidor de Jesús, e eu sou um seguidor de Jesus, pues yo voy a ayunar. então eu vou jejuar. Y algunos no pueden llegar a los 40 días, E alguns não podem jejuar os 40 dias, pero ayunan un día, então jejuam um dia, 2 días, 2 dias, 3 días, 3 dias. porque Jesús ayunó. Porque Jesus jejuou. Pero Jesús ayunó porque estaba bajo la ley. Porém, Jesus jejuou porque estava debaixo da lei. Él no podía violar la ley. Ele não podia abrogar a lei. Él tenía que ser fiel a la ley que le dio a Moisés. Ele tinha que ser fiel à lei que ele deu a Moisés. Por eso él ayunó. Por isso ele jejuou. Pero Jesús no estaba en el nuevo pacto. Mas Jesus não estava no novo pacto. Diga conmigo, Diga comigo. Jesús no vivió en el nuevo pacto. Jesus não viveu no novo pacto. Antes de la ley. Antes da- Antes de la cruz. Antes da cruz. ¿Estás entendiendo? Está me entendendo? O sea, Jesús antes de la cruz no estaba en el nuevo pacto. Jesus, antes da cruz, não estava no novo pacto. Por eso ayunó,
Por isso ele jejuou. por eso se circuncidó, Por isso ele se por circuncidou. eso se bautizó, Por isso se batizou. por eso comió la Pascua, Por isso comeu a Páscoa. por eso reprendía demonios, Por isso ele repreendia por demônios. eso imponía manos, Por isso impunha mãos. por eso cumplió todas las fiestas judías, Por isso ele cumpriu todas as festas judaicas. porque estaba antes de la cruz, Porque ele estava antes da cruz, bajo la ley, debaixo da lei. y ayunó. E jejuou. Vamos a ver otra evidencia. Vamos ver outra evidência. Mateo 17, Mateus 17. rapidito. Rapidinho. Mateo 17, verso 21. Mateus 17, verso 21. Aquí tenemos el caso de un joven endemoniado. Aqui temos o caso de um jovem endemoniado. Y los discípulos trataron de echarle fuera el demonio, E os discípulos trataram de expulsar o demônio, pero no pudieron. mas não puderam. Entonces vino Jesús y expulsó el demonio. Então veio Jesus e expulsou o demônio. Y los discípulos le preguntaron a Jesús algo. E os discípulos perguntaram algo a Jesus. ¿Y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? E por que nós não pudemos expulsar esses demônios? Entonces Jesús le contestó. Então Jesus lhe respondeu. Verso 17. Verso Verso 21. 21. 21. sí. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. ¿Quién dijo eso? Quem disse isso? ¿Quién dijo eso? Quem disse isso? Este género Este gênero no sale não sai si no es con oración y ayuno. se não for com oração e jejum. Entonces, los discípulos se dieron cuenta Então, os discípulos se deram conta que no pudieron echar fuera el demonio que não puderam expulsar o demônio, porque ese género porque aquele gênero sale con oración y ayuno. sai com oração e jejum. Entonces, ¿qué hace un creyente que no sabe el nuevo pacto? Então, o que faz um crente que não sabe o novo pacto? Para echar fuera un demonio, ¿qué hace? Para expulsar um demônio, o que ele faz? Ora y ayuna. Ora e jejua. Y él no sabe que los demonios ya fueron despojados públicamente, E ele não sabe que os demônios já foram despojados publicamente, que ya el diablo fue destruido. que o diabo já foi destruído. Pero como Cristo lo dijo, Porém, como Cristo disse, hay que hacer lo que Jesús hizo. tem que fazer o que Jesus disse. ¿Viste que Jesús es un problema? Viu? Jesus é um problema. Esto suena fuerte. Isso soa forte, né? Imagínate yo en una iglesia diciendo que Jesús es un problema. Imagine que eu esteja numa igreja dizendo que Jesus é um problema. Claro, Él es piedra de tropiezo. Claro, ele é pedra de tropeço. Porque si tú te pones a imitarlo, la piedra te desmenuza. Porque se você se põe a imitá-lo, a pedra te despedaça. Yo estaba 24 años desmenuzado. Eu estava 24 anos despedaçado. Yo quería ser como Jesús. Eu queria fazer o que Jesus, eu queria ser outro Jesus. Y me parecía un judío. E eu parecia um judeu. Cristianismo no es hacer lo que Jesús hizo. Cristianismo não é fazer o que Jesus fez. Cristianismo es creer en lo que Él hizo. Cristianismo é crer no que ele fez. Y que Él lo hizo para que yo no tenga que hacerlo. E que ele fez para que eu não tenha que fazê-lo. Eso es cristianismo. Isso é cristianismo. Por eso es que nosotros, Por isso é que nós, creciendo en gracia, crescendo em graça, es al revés de los cristianos. é o contrário dos cristãos. ¿Y ustedes son cristianos? E vocês são cristãos? No, Não. no como son por ahí. Não como são por aí. Ustedes son evangélicos, creciendo en gracia y evangélicos. Você é um evangélico, crescendo em graça é um evangélico. No como son evangélicos por ahí. Não como os evangélicos são por aí. Pero nosotros somos los verdaderos cristianos. Porém, nós somos os verdadeiros cristãos. Los que creen Os que creem que con una sola ofrenda que con- Cristo nos hizo perfectos, que com uma só oferta Cristo nos fez perfeitos. que estamos salvos para siempre, Que estamos salvos para sempre. libres del diablo, Livres do diabo. libres de la ley. Livres da lei. Somos los verdaderos cristianos. Somos os verdadeiros cristãos. Somos los verdaderos evangélicos, Somos os verdadeiros evangélicos. porque estamos en el evangelio. Porque estamos no evangelho. Vamos a ver ahora otra evidencia en Lucas 5. Vamos ver agora outra evidência, Lucas 5. Lucas 5, pero vamos a comenzar en el verso 33. Lucas 5, mas nós vamos começar no verso 33. Del 33 al 35.
do 33 ao 35. Dice así: Diz assim: Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Ok, pon mucha atención. Ok, preste muita atenção. Jesús le dijo en el verso pasado: Jesus disse no verso passado: este género no sale si no es con oración y ayuno. Esse gênero não sai senão com oração e jejum. Hay que orar y ayunar. Tem que orar e jejuar. Ahora hay un grupo de judíos, Agora, há um grupo de judeus, en este caso, neste caso, en este otro versículo, e este outro versículo, que están acusando a los discípulos de Jesús que estão acusando aos discípulos de Jesus que comen y beben, que comem e bebem, que no oran. que não oram. Parece como que Jesús a veces estaba bajo la ley Parece que como se Jesus às vezes estivesse debaixo da lei y a veces hablaba las sanas palabras, e às vezes falava as sãs palavras, profetizando el nuevo pacto. profetizando o novo pacto. Por eso Pablo dice: Por isso Paulo diz: retén las sanas palabras de Cristo. retém as sãs palavras de Cristo. No todas las palabras de Cristo, Não todas as palavras las de Cristo. sanas palabras de As Cristo. sãs palavras de Cristo. Porque hay unas palabras que Jesús dijo bajo la ley. Porque há umas palavras que Jesus disse debaixo da lei. Por ejemplo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Por exemplo, este gênero não sai senão com oração e jejum. Eso no es nuevo pacto. Isso não é novo pacto. Pero en este verso que vamos a leer ahora, Porém, neste verso que nós vamos ler agora, Jesús como que dejó ver algo del nuevo pacto. é como se Jesus deixou ver algo do novo pacto. Lo habló como en tipo parábola. Ele falou como um tipo de parábola. Mira cómo dice mira cómo Jesús le contesta en el verso 34. Veja como Jesus lhe responde no verso 34. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Sigue. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Fíjate, cuando Jesús dijo, si están de fiesta, Veja, quando Jesus disse, se estão em festa, si están de bodas, se estão em bodas, si el marido, el esposo está con ellos, se o marido, o esposo está com eles, ¿para qué ayunar? para que jejuar? Pero vendrán días, Porém, virão dias, Jesús dijo, vendrán días, Jesus disse, virão dias, no años, não anos, días, dias, cuando el esposo será quitado, quando o esposo será tirado. entonces ayunarán. Então jejuarão. Entonces eso fue lo que pasó. Então isso foi o que aconteceu. Cuando Jesús se fue, Quando Jesus se foi, los discípulos ayunaron unos días. os discípulos jejuaram uns dias. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto Porém, agora nós, no novo pacto, sabemos por el apóstol Pablo sabemos pelo apóstolo Paulo que el esposo está dentro de nosotros, que o esposo está dentro de nós, que la iglesia se ha casado con el verdadero marido. que a igreja se casou com o verdadeiro marido. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo em nós, a esperança da glória. El esposo no está con nosotros. O esposo não está conosco. Jesús dijo, ¿cómo ayunarán si el esposo está con ellos? Jesus disse, como jejuarão se o esposo está com eles? Pero en este pacto el esposo no está con nosotros. Mas nesse pacto, o esposo não está conosco. El esposo está en nosotros. O esposo está em nós. Menos vamos a ayunar. Menos ayunaremos. Menos ainda jejuar. Tienes que entender las palabras de Jesús. Você tem que entender as palavras de Jesus. Mira, si tú no entiendes a Pablo, Olha, se você entende Paulo, Jesús te confunde. se você não entende Paulo, Jesus te confunde. Por eso la gente nos critican a nosotros. Por isso as pessoas nos criticam. Ustedes creen más a Pablo que a Jesús. Vocês creem mais em Paulo do que em Jesus. No es que no creemos en Jesús. Não é que nós não cremos em Jesus. Nosotros creemos en Jesús. Nós cremos em Jesus. Creemos en Jesucristo. Cremos em Jesus Cristo. Lo que pasa es que Jesús de Nazaret está bajo la ley. O que acontece é que Jesus de Nazaré estava debaixo da Y lei. lo que él vivió bajo la ley no es para mí.
E o que ele viveu debaixo da lei não é para mim. No es para que yo lo imite. Não é para que eu o imite. El apóstol Pablo O apóstolo Paulo le fue revelado foi revelado a ele por Jesucristo, el que resucitó. por Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. El que resucitó O que ressuscitou le reveló a Pablo el nuevo pacto. revelou a Paulo o novo pacto. Por eso Pablo habló la gracia Por isso Paulo falou a graça. y Jesús habló bajo la ley. E Jesus falou debaixo da lei. Por eso es que nosotros tenemos que ser enseñados primero con el evangelio de Pablo É por isso que nós temos que ser ensinados primeiro com o evangelho de Paulo, para poder entender la vida de Jesús bajo la ley. para poder entender a vida de Jesus debaixo da lei. Porque hay cosas de Jesús que tú no puedes hacer. Porque há coisas de Jesus que você não pode fazer. Y si las hace, E se você as faz, queda desmenuzado. fica despedaçado. ¿Están entendiendo hasta ahora? Estão entendendo até agora? Vamos ahora al nuevo pacto. Vamos agora ao novo pacto. Ya salimos de la ley, Já saímos da lei, salimos de la historia. saímos da história. Vamos al evangelio. Vamos ao evangelho. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. 14 verso 17. 14, verso 17. Ok, dice así. Ok, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pablo dice, el reino de Dios Paulo disse: o reino de Deus no es comida ni bebida. não é comida nem bebida. Aunque tú comas o no comas, Ainda que você coma ou não coma, bebas o no bebas, beba ou não beba, eso no es el reino de Dios. isso não é o reino de Deus. El reino de Dios es espiritual. O reino de Deus é espiritual. En el antiguo pacto, No antigo pacto, el ayuno era físico, o jejum era físico, pero en el nuevo pacto mas no novo pacto es un reino espiritual. é um reino espiritual. Usted puede notar fácilmente si una iglesia está en el nuevo pacto. Você pode notar facilmente se uma igreja está no novo pacto. Si una iglesia está con eso de comida y pancito y rudimentos Se uma igreja está nisso de pãozinho e comida e rudimentos y abluciones e abluções y no gustes y no toques esto e não proves e não toques nisto y no puedes comer cerdo e não pode comer porco y no puedes comer ciertos tipos de alimentos, e não pode comer certos tipos de alimentos. eso no es el reino de Dios. Isso não é o reino de Deus. El reino de Dios no es comida ni bebida, O reino de Deus não é comida nem bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. senão paz e gozo no Espírito Santo. Vamos a ver otra evidencia. Vamos ver outra evidência. Colosenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Esto aprieta un poco más. E esse aperta um pouco mais. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23. Dice, Que diz: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo... ok, Ok. Pablo dice, si estáis muertos con Cristo. Paulo disse: se estáis mortos com Cristo. ¿Tú estás muerto con Cristo? Você está morto com Cristo. Ahora mira cómo Pablo le llama a lo que se practicaba en el antiguo pacto. Agora, veja como Paulo chama aquilo que se praticava no antigo pacto. Ayuno, Jejuns, bautismo, batismos, fiesta. festas. Pablo le llamó rudimentos del mundo. Paulo chamou isso de rudimentos do mundo. Yo por muchos años pensé que rudimentos del mundo Eu, por muitos anos, pensei que rudimentos do mundo era fumar, era fumar, beber, beber, bailar. dançar. Oh, rudimentos del mundo. Ah, rudimentos do mundo. No, los rudimentos del mundo Não, os rudimentos do mundo es lo que la iglesia hace del antiguo pacto. é o que a igreja faz do antigo pacto. Lo que se hacía en el antiguo O pacto. que se fazia no antigo pacto. Pablo le llamó del mundo. Paulo chamou isso do mundo. Porque nosotros no somos de este mundo. Porque nós não somos deste El mundo. reino de Dios no es de este mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Es un reino espiritual. É um reino espiritual. Mira cómo dice. Veja como diz. Verso 20 otra vez. Verso 20 outra vez. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Aló, Alô? ¿usted vive en el mundo? Você vive no mundo?
¿Você vive en el mundo? Você vive no mundo? Vamos a leerlo otra vez. Vamos ler de novo. Verso 20. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? ¿Usted vive en el mundo? Você vive no mundo? Pablo le llama Paulo chama a todo aquel que participa de los rudimentos. a todo aquele que participa dos rudimentos. Pablo dice, ese vive en el mundo. Paulo disse, esse vive no mundo. Ese es un mundano. Esse é um mundano. Los religiosos de hoy Os religiosos de hoje, le llaman mundano ele lhes chama de mundano. a los que bailan, Aos que dançam, a los que toman y aos que a los que bebem, tienen fiesta. aos que fazem festa. Pablo le llamó mundano Paulo chamou de a mundano los que estaban en los rudimentos del aos mundo. que estavam nos rudimentos do mundo. Pablo dice, ¿por qué se someten a eso Paulo disse, por que se submetem a isso? como si vivieseis en el mundo? Como se vivesseis no mundo. Él está dando a entender Ele estava dando a entender que la iglesia no vive en este mundo. que a igreja não vive neste mundo. Nosotros vivimos en lugares celestiales. Nós vivemos em lugares celestiais. Porque el reino de Dios es espiritual. Porque o reino de Deus é espiritual. Estamos sentados en lugares celestiales. Estamos assentados em lugares Con los celestiais. poderes del siglo venidero. Com os poderes do século vindouro. Diga, yo no soy de este mundo. Diga, eu não sou deste mundo. Lo que pasa es que estamos en el mundo. O que acontece é que estamos no mundo. Pero no vivimos bajo el mundo. Porém, não vivemos debaixo do mundo. No nos conducimos como el mundo se conduce. Não nos conduzimos como o mundo se conduz. Sigue diciendo el verso 21. Continua dizendo o verso 21. Mira cuáles son las ordenanzas del mundo. Veja quais são as ordenanças do mundo. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Hello. Alô, Ahora vamos a profundizar. agora vamos aprofundar. Pablo dice, ¿por qué se someten a doctrinas Paulo disse, por que se submetem a doutrinas como si vivieses en el mundo, como se vivesseis no mundo, tales como no gustes? tais como não proves, No, não, eso tiene licor. No, isso tem licor, não, no guste, não prove, no maneje. não toque. Cosas que todas se destruyen con el uso. Olha, coisas todas que se destroem com o uso. Porque yo recuerdo cuando yo ayunaba, Porque eu me lembro de quando eu jejuava, había muchos tipos de ayuno. havia muitos tipos de jejum. Había ayuno fuerte, Havia jejum forte, no comida nem comida y nada de agua líquido por la boca. e nada de água ou líquido pela boca. Pero había otro ayuno más Porém, havia outro jejum mais moderno. moderno. Podía comer vegetales, frutas, Poderia comer vegetais, Legumbres. frutas, legumes, agua. água. Eso es un ayuno más suave. Esse é um jejum mais suave. Por eso Pablo dice que se destruyen con el uso. Por isso, Paulo disse que se destroem com o uso. Como son mandamientos de hombres, se van ubicando de acuerdo a la cultura. Porque, como são mandamentos de homem, eles vão se acomodando de acordo com a cultura. Oh, aquí no se hace esto, Aqui não se faz isso. pero en este país sí se puede hacer. Porém, naquele país, sim, pode se fazer. En Puerto Rico, Em Porto Rico, las mujeres del sistema religioso as mulheres do sistema religioso no usan pantalones, não usam calças compridas. pero las mismas del sistema religioso en los Estados Unidos, Porém, as mesmas do mesmo sistema religioso nos Estados Unidos, la misma iglesia en los Estados Unidos, a mesma igreja nos Estados Unidos, las mujeres usan pantalones as mulheres usam calça comprida. porque hace frío, Porque faz frio. pero en Puerto Rico hace calor E em Porto Rico faz calor. y no se puede usar pantalón. Não se pode usar calça Las comprida. mujeres no pueden usar pantalón, As mulheres não podem usar calça. tiene que ser falda, Tem que ser vestido, saia. pero en Estados Unidos se puede usar falda. Porém, nos Estados Unidos, Pantalones, se puede usar pantalones. se põe as calças compridas. Hay iglesias que no te puedes poner aros.
Há igrejas que não pode pôr brincos. La mujer no se puede poner aretes, A mulher não pode pôr brinquinhos. pero se puede poner el aro del matrimonio. Mas pode pôr a aliança de matrimônio. ¿Viste? Que se destruye con el uso. Veja como se destrói com o uso. Cuando yo era pequeño, Quando eu era pequeno, en mi iglesia, na minha igreja, tener patillas, ter barbas, costeletas. pero no barbas hasta aquí. Hasta Sim, costeletas. aquí. Eso era del diablo. Oh, isso é do diabo. Mundano. Mundano. Pero cuando fue pasando el tiempo, Mas quando foi passando o tempo, la moda fue cambiando. a moda foi mudando. Entonces el hombre comenzó a dejarse un poco la patilla. Então o homem começou a deixar um pouco aí a costeleta. Y ya podía predicar con patilla. E já podia pregar de costeleta. Porque esas cosas se destruyen con el uso. Porque essas coisas se destroem com o uso. Pablo le llamó doctrina de hombre. Paulo chamou isso de doutrina de homens. Pero una pregunta. Porém, uma pergunta. ¿Quién dio esos estatutos en el viejo pacto? Quem deu esses estatutos no velho pacto? ¿Quién? Quem? Dios. Deus. ¿Sí o no? Sim ou não? Pero Pablo le llama doctrina de hombre. Mas Paulo chama de doutrina de homens. Y lo dio Dios. E foi Deus que deu. Pero Pablo le llama doctrina de hombre. Mas Paulo chama isso de doutrina de homens. Sigue leyendo. Continue lendo. Verso 22. Verso 22. 23. 23. 23. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. ¿Son valor para satisfacer la carne? ¿Para satisfacer la carne? São valor para satisfazer a carne. Dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Diz, não tem valor algum contra os apetites da carne. Por más que tú obedezcas a esos mandamientos, Por mais que você obedeça a esses mandamentos, por más que tú ayunes, por mais que você jejue, no le hace nada a la carne. não faz nada à carne. Es más, si tú te quedas sin comer E mais, se você ficar sem comer muchos días, muitos dias, la carne se te levanta, a carne se levanta, el perro se te levanta. o cachorro se levanta. Yo me quedo sin comer un día Se eu ficar sem comer um dia, y estoy desesperado. No, estou desesperado. Não. Pedro, vamos a parar a comer. Pedro, vamos parar para comer. Pablo, búscate algo allí para comer en la tienda allí. Olha, eu te levo aí para te comer numa loja aí, num lugar aí, Que comer. la carne se pone E a carne fica... y la gente trata de ayunar para buscar santidad. E as pessoas tratam de jejuar para buscar santidade. Y lo que el ayuno hace es que te levanta la carne. E o que o jejum faz é te levantar a carne. Otro verso de Pablo. Outro verso de Paulo. Primera carta a Timoteo, Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. capítulo 4. Oye bien lo que vamos a leer. Ouça bem o que nós vamos ler. Capítulo 4, verso 1 al 3. Capítulo 4, do verso 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ok. Pablo dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Paulo disse, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Hay mucha gente que nos llaman a nosotros esos apóstatas. Há muitas pessoas que nos chamam a nós esses apóstolos. Creciendo en gracia son esos apóstatas. Desses apóstatas. Crescendo em graça são esses apóstatas. El ministerio Creciendo en Gracia es un ministerio apóstata. Ministério Crescendo em Graça é um ministério apóstata. No. Nosotros no hemos apostatado de la fe. Não, nós não apostatamos da fé. Apostatamos de la ley, Apostatamos da lei, pero no de la fe. não da fé. Pablo dice que venían a apostatar de la fe. Paulo disse que viriam apostatar da fé. De la fe que él predicaba, Da fé que ele pregava. iban a apostatar de lo que él predicaba. Iriam apostatar do que ele pregava. La iglesia por 2000 años ha apostatado de la fe de Pablo. A igreja por 2000 anos apostatou da fé de Paulo. Por eso cuando nosotros hablamos no nos entienden. Por isso que quando nós falamos não nos entendem. Porque ellos andan en apostasía. Porque eles andam em apostasia. A lo bueno le llaman malo. Ao bom eles chamam de mal. Y a lo malo le llaman bueno. E ao mal eles chamam de bom.
Nosotros no somos los apóstatas. Nós não somos os apóstolos. Ellos son los apóstatas. Eles são os apóstolos. Apostataron de la fe. Apostataram da fé. Viven por obras. Vivem por obras. Viven por la ley. Vivem pela lei. Viven por rudimentos. Vivem pelos rudimentos. Eso es apostasía. Isso é apostasia. Ayunar es apostasía. Jejuar é apostasia. Porque cuando tú ayunas, Porque quando você tú jejua, ayunas con la carne. você jejua com a carne. Y los que viven según la carne E os que vivem segundo a carne no pueden agradar a não Dios. podem agradar Porque a Deus. la carne no se sujeta a la ley de Dios. Porque a carne não se sujeita à lei de Deus. Ni tampoco E puede. nem tampouco pode. Nosotros le servimos con la mente. Nós servimos com a mente. Ahora, si tú quieres ayunar para verte más delgado, Agora, se você quer jejuar para ficar um pouco mais esguio, pode. ¿Cómo puede? pode? Pode. Pode. Ah, eu não. Eu vou comer. Eu vou comer. Poquito, pero como. Um pouquinho, mas eu como. Mira cómo sigue diciendo. Veja como continua dizendo. Vamos a leer otra vez del 1 al 3. Vamos ler outra vez, do 1 ao 3. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Pablo dice Paulo disse que en los postreros tiempos, que nos últimos tempos, que es los tiempos después de la muerte de Pablo, que são os tempos depois da morte de Paulo, vendrían engañadores viriam enganadores con doctrinas de demonios com doutrinas de demônios a prohibir casarse. para proibir casamentos. Hay una religión que prohíbe a los ministros casarse. Há uma religião que proíbe a seus ministros se casarem. Pablo le llama doctrina de demonios. Paulo chama isso de doutrina de demônios. Iglesias que te prohíben comer alimentos, Igrejas que te proíbem comer algum alimento, abstenerte de alimento, abster-se de algum alimento, ayunar. jejuar. Pablo le llama doctrina de demonios. Paulo chama isso de doutrina de demônios. Pero no es doctrina de demonio volando. Porém, não é uma doutrina de um demônio voando. ¡Ay, demonio! É, demônio! No. Não, Doctrina de demonio, não. Doutrina de demônio. de carne, De carne. doctrina de hombre. Doutrina de homem. Todo lo que no es fe, Tudo que não é fé. todo lo que no es el evangelio de Pablo, Tudo que não é o evangelho de Paulo es anatema, é anátema. es falsa doctrina, É falsa doutrina. es doctrina de demonio. É doutrina de demônio. ¿Te gusta creciendo en gracia? Você gosta de crescer em graça? Estar aquí no es cualquier cosa. Estar aqui não é qualquer coisa. Aquí tú no puedes estar porque te gusta cómo habla el pastor. Aqui você não pode estar só porque gosta como o pastor fala. Me gusta porque la música, cómo tocan. Ah, eu gosto como tocam as músicas. Me gusta porque es grande el lugar. Ah, eu gosto porque o lugar é grande. Tú tienes que venir aquí porque te gusta la verdad. Você tem que vir aqui porque você gosta da verdade. Amém. Notas finales. Notas finais. Pablo no ayunó. Paulo não jejuou. Aunque vamos a ver unos versos donde el sistema dice que ayunó, E vamos ver alguns versos onde o sistema diz que ele jejuou. pero en verdad no fue un ayuno. Porém, na verdade, não foi um jejum. Fue que se quedó sin comer obligatoriamente. Foi que ele ficou sem comer obrigatoriamente. Vamos a verlo. Vamos ver isso. Segunda a los Corintios. Rápido. Segundo aos Coríntios, rápido. Capítulo 11, Capítulo 11, verso 27. verso 27. Diz: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Fíjate, Pablo dice Veja bem, Paulo diz: en hambre,
Em fome, Pablo pasó muchas persecuciones. Paulo passou muitas perseguições, Pasó muchas horas sin comer, passou muitas horas sem comer, en alta mar. em alto mar. Por eso él dice en hambre, Por isso ele disse em fome, pero después dice en ayuno. porém depois ele disse em jejum. Pero no fue que él ayunó como un rito religioso. Mas não foi que ele tenha jejuado como um ritual religioso. Es que el ayuno era muchos días que se quedó sin comer obligatoriamente. É que o jejum era que ele ficou sem comer muitos dias obrigatoriamente. Hambre eran horas, Fome eram horas. pero ayunos eran días, Porém jejum eram dias. porque andaba en el mar. Porque andavam no mar. Pero no era que Pablo enseñaba para que ayunara. Mas não é que Paulo ensinasse para jejuar. Otro verso, segunda a los Corintios, Outro verso, 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 5. capítulo 6, verso 5, Dice así: que diz assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. allí no había porcao, Ali não havia o porcão, Bob's, Bob's, McDonald's. McDonald's. Pablo cuando andaba de viaje, Paulo, quando andava viajando, a veces no había comida. às vezes não havia comida. Cuando caía preso, Quando ele era preso, no había comida. não havia comida. Pasaba vigilias, Ele passava vigílias, ayunos, jejuns, pero no eran ritos religiosos, mas não era ritual religioso. era forzoso, Era forçado. porque no había otra cosa. E não havia outra coisa. Vamos a ver en el libro histórico de Hechos, Vamos ver no livro histórico de Atos, para terminar, para terminar, cómo Pablo le sugirió a la tripulación que comieran. como Paulo sugeriu à tripulação que comesse. Hechos 27, Atos 27, versos 33 y 34. verso 33 e 34. Dice así: Diz assim: e enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. fíjate, estaban en un naufragio. Veja, Paulo está falando no naufrágio. Si llega a ser un pastor del sistema, Se fosse um pastor no sistema, no, quédense en ayuno, não, fique em jejum, no coman, não comam, oren, orem, reprendan al diablo. repreendam o diabo. Pero Pablo dijo, coman. Mas Paulo disse, comam. Pablo les insinuó a que comieran, Paulo lhes ensinou a comer, porque Pablo sabía que abstenerse de alimento porque Paulo sabia que se abstivessem de alimentos, no había poder en eso, não havia poder nisso. porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Este reino no consiste en comida o bebida, sino que servimos a Dios con la mente, llevando cautivo todo pensamiento. Este reino não consiste em comida ou bebida, senão que servimos a Deus com a mente, levando cativo todo pensamento. Así que, hermanos, Então, irmãos, el sábado hay ayuno aquí. no sábado vai haver jejum aqui. Oye, ¿qué usted va a hacer cuando una persona en su iglesia le diga, pastor, E o que você vai fazer quando uma pessoa na sua igreja disser assim, pastor, Dios me habló y me pidió que ayunara? pastor, Deus me falou e me disse que jejuasse. Tienes que, no puedes decir, ¡oh, eso es falso! Você não pode dizer, isso é falso. Con amor. Com amor. Vamos a ver la Biblia. Vamos ver na Bíblia. Y lo llevas a la Biblia. E leva ele à Bíblia. Con amor. Com amor. Para que vaya entendiendo. Para que ele vá entendendo. ¿Cuántos recibieron la palabra? Quantos receberam a palavra? Diga, ayuno fuera. Diga, jejum fora. Bautismo fuera. Batismo fora. Pascua judía fuera. Páscoa judaica fora. El próximo viernes Na próxima sexta-feira, hay un estudio que a mí es el más que me gusta. há estudo que é o que eu mais gosto. Es uno de los misterios más preciosos que hay. É dos mistérios mais preciosos que há. Pero no te voy a decir cuál es. Mas eu não vou te dizer agora. Pero es bien, para mí es de mucha bendición. Para mim, é de uma grande bênção.
Los invito para que vengan el E viernes. eu te convido para que você venha à igreja. ¿Estamos reinando en vida? Estamos reinando em vida? Los pastores, ¿estamos reinando? Pastores, estamos reinando? Si los pastores reinamos, las iglesias reinan. Se os pastores reinamos, a igreja reina. Todo está bien. Tudo está bem. ¿Hay alguien enfermo entre vosotros? Haverá alguém enfermo entre vós? Que pase al frente para imponerle Que mano. venha à frente para impor as mãos. Alguien que está atado en esta noche que quiera que le reprendamos el demonio. Há alguém que esteja preso nessa noite e queira que repreendamos o demônio? Entonces ustedes están completos. Então vocês estão Reinan en vida. reinando em vida. Están en victoria. Estão em De vitória. gloria en gloria. De glória em glória. Abba Padre. Abba, Pai. Eso es. Pues saluda a tu hermano y dile, yo ando en el nuevo pacto. Pois cumprimente o teu irmão e diga: eu ando no novo pacto. Yo ando en el nuevo pacto revelado al apóstol Pablo. Eu ando no novo pacto revelado ao apóstolo Paulo. Bendecidos. Abençoados.